Olá, eu sou a professora Jacimar, vou estar trabalhando com vocês o componente curricular da História, né? Com o conteúdo O Renascimento para a primeira série do ensino médio. O Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento, né, que aconteceu lá na Europa. E o Renascimento, ele tem como característica um movimento cultural e político, né, que vai surgir na Itália durante o século XIV. E ele vai trazer, né, uma revolução para a Europa e posteriormente para o mundo, né? Então, vai acontecer muitas modificações, né? Modificações em vários campos, desde o cultural, do político e também do econômico, né? Então, ele vai reformular a vida medieval. Nós temos aqui um quadro, né, do Sandro Botticelli, que ele vai ser tratado como uma das obras mais célebres, né, do Renascimento. Vamos ao próximo slide. A intenção do Renascimento não era mostrar aquela vida bela, as coisas belas do homem medieval, mas eles traziam-se, né, com a intenção de impactar os sentidos, de despertar aquela sociedade. Por isso o nome é Renascimento. Eles vão renascer. O que eles vão renascer? Será o que eles vão renascer? Né? Então, nós sabemos que o Renascimento ele vai surgir em qual país? Ele vai surgir na Itália. Olha só o mapa que nós temos aqui, né, para poder situar, né, para poder nos localizarmos. Então, o Renascimento, ele vem, né, com uma outra dinâmica para aquela sociedade. Vamos ver o que é que fala o slide. A Itália foi o centro do Renascimento, onde também surgiu o humanismo. O humanismo, sim, o humanismo é uma visão que vai se opor ao teocentrismo. Sabendo-se que teocentrismo colocava-se Deus como centro, né? Como centro de tudo, o humanismo ele vem trazer a figura do homem, né? Porque o teocentrismo era uma característica da Idade Média. E fazia-se com que tudo era centrado, né, na figura de Deus como criador e o homem como criatura. Já o humanismo vai trazer, né, o antropocentrismo, que coloca o homem como responsável por suas ações. Veja bem, então o homem passa a ser o centro, na situação em que o homem é responsável por suas ações, não é isso? Então, nós sabemos aonde foi mesmo que o Renascimento surgiu? Lá na Itália, né? Qual foi a dinâmica que ele trouxe? O humanismo, que coloca o homem como o centro responsável por suas ações. Então, depois que o Renascimento surge na Itália, ele vai aos poucos se espalhando pela Europa, né? E depois vai haver a expansão, né? Começa-se a sociedade a pensar diferente. Vamos ler um pouquinho? No início, em seus primeiros 200 anos, o Renascimento se restringiu à Itália. O restante da Europa estava cheio de estilos arquitetônicos, né? Ligados ainda à era medieval. A expansão do estilo renascentista se deu por vários motivos, por guerras, anexões, né, de território, intercâmbio de artistas italianos que viajavam para outras cidades, pedidos de outras cortes e por aí vai. Esses artistas eles vão começar a ser financiados. E o nome desses financiadores chama-se mecenas, tá? Que vai ser quem? Vai ser a igreja, já começa a financiar, né, as obras desses artistas, príncipes e burgueses, pessoas que tinham um alto poder aquisitivo. Vamos voltar ao slide? Então, por causa disso, né, o Renascimento ele não foi uniforme por toda a Europa. Como assim, professora? Ele não começou e se espalhou por toda a Europa, né? Ele começa apenas na Itália, depois é que ele vai se expandir pela Europa, porque cada país teve a sua característica do Renascimento, ou seja, cada país teve uma atuação diferente do Renascimento.
né? E aí o Renascimento vai ter essas consequências marcantes, né, para a sociedade, né? Porque ele vai mudar totalmente a vida das pessoas, né? Ele muda a vida das pessoas da Idade Média e inicia-se uma nova fase que chama-se Idade Moderna, né? Então, professora, onde foi mesmo que o Renascimento surgiu? Ele surgiu na Itália, né? Nós vamos ter aí cidades como Veneza e como Roma sendo características desse movimento cultural e artístico daquela época, tá? E aí ele vai ser financiado por quem? Vai ser financiado por papas, por príncipes, né? Por burgueses. As pessoas que tinham alto poder aquisitivo vai começar a financiar as obras dos artistas, né? Vai começar-se a ter na arte uma nova visão de mundo. Ao próximo slide. E aí o Renascimento tem como característica fundamental o renascer. O que seria isso? Renasceu-se as obras, as artes do mundo grego e do mundo romano, né? Começa-se a ter esse pensamento. Aqui nós temos um quadro que representa isso, né? Nós temos um afresco, né? Que foi pintado por Rafael e que nessa pintura representa quem? Os pensadores da antiguidade. Nós temos aqui Platão, Sócrates, né? Pitágoras, dentre outros, tá ok? Vamos ao próximo slide. Então, nós temos as características do Renascimento. Quais são elas? O racionalismo. Qual é o fundamento do racionalismo? A noção de que a razão é o único meio para se obter conhecimento. Vocês concordam com isso? O experimentalismo, né? Aceitação apenas de princípios que podem ser experimentados, né? Refere-se aos 5 sentidos. E o individualismo, que coloca o homem, né, no centro, sozinho, né? O homem é responsável no individualismo pelo quê, professora? Ele é o senhor das suas emoções, né? Das suas ações no mundo. E nós temos também o antropocentrismo, né? Que o antropocentrismo, o homem é o centro, diferente do teocentrismo, em que Deus é o centro do mundo, né? Nós temos o humanismo. O humanismo tem como fundamento a valorização do saber crítico, né? Voltado para o homem e para suas habilidades, né? O universalismo, que tem como característica, né, a busca pelos saberes em diversas áreas, né? Em vez do saber especializado em uma só. Vale a pena destacar que esses pensadores, eles eram pessoas, né, que já pensavam à frente, ou seja, nós estamos falando do século XIV e hoje nós estamos no século XXI. E nós hoje precisamos do quê? Precisamos dessa questão do universalismo. Nós temos que aprender, né, princípios de várias áreas para poder nos atenuar nesse mundo tecnológico que nós estamos vivenciando. E nós também temos a questão da ciência, né? Eles foram buscar, né, na filosofia, na religião, na metafísica, né, formas de se compreender, formas de se entender a realidade. Então, nós temos as características do Renascimento que trazem esse norte, que trazem esse fundamento para nossas sociedades. E aí nós temos aqui uma figura, né, que é uma figura muito conhecida, né, que é o símbolo do antropocentrismo, né, é o símbolo do humanismo, né, que foi uma obra de Leonardo da Vinci, né. Então, o que seria o antropocentrismo? O antropocentrismo refere-se como o homem no centro. Você é responsável por suas ações. E aqui nós temos também, né, uma figura que representa, né, o filósofo grego Platão. Nós temos aqui a representação desse mundo, né? Vamos olhar o slide? O homem no centro do pensamento, né? Então nós vamos sair aí de uma idade das trevas e vamos nos adentrar ao mundo do conhecimento. Essa sociedade vai ter uma redescoberta, vão renascer as obras, a cultura daquela época, né? Eles vão fazer o quê, professora? Eles vão aprimorar, eles vão valorizar aquilo que o mundo antigo já tinha constituído. Nós temos aqui uma pergunta bem clássica. O que renasceu com o Renascimento? Vamos ler?
O que renasceu no período do Renascimento foi a cultura clássica, principalmente grega pagã, mas não só, também a cultura urbana que estava ligada às cidades-estado da Idade Antiga, né? Bem como a sua vida intelectual e apreciação das artes. Então, nós podemos ver o quê? Nós podemos ver que tudo aquilo que os gregos, os romanos, as civilizações antigas tinham construído, né? E por muito tempo elas eram, né? Encobertas, elas estavam em segredo. Esses novos filósofos, pensadores vão buscar, vão tirar desse período de cinza, ou seja, desse período que estava no segredo, para poder apresentar à sociedade, né? E graças a isso, nós temos essa diversidade cultural que é o nosso universo. Então, nós temos aqui uma gravura, né, da deusa Vênus, né? Vamos ler um pouquinho? A redescoberta da antiguidade na arte. A redescoberta da antiguidade influencia também os pintores e escultores, que vão abandonando os temas religiosos para darem, né, uma ênfase na mitologia grega, né, na mitologia grego-romana, né? Então, nós temos aqui, olha, essa figura aqui, né? Vocês reconhecem esse quadro? É um quadro, né, da deusa Vênus, né? A deusa do amor. Era a deusa de qual civilização? Da civilização romana, né? Então, vai-se ter essa redescoberta, vão aprimorar suas telas, né? E temos essa riqueza. Agora chegou a hora da nossa atividade, do nosso exercitando. A Última Ceia, a obra-prima de Leonardo da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico e um avanço histórico, em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. Assinale a alternativa que apresenta a qual período histórico a obra acima pertence, né? Essa obra, nós temos ela em qual período? Iluminismo, Renascimento, Feudalismo, Cruzadas ou Reforma? Nós temos como gabarito a alternativa B, o Renascimento, né? Essa obra clássica, né? Que traz, assim, um diferencial e que até hoje ela é presente, né? Na vida dos colecionadores, dos pesquisadores. Nós temos a obra da Última Ceia no período do Renascimento. Então, por hoje, né, nós ficamos por aqui. Você não pode deixar de acessar a nossa plataforma Eduque para aprimorar os seus conhecimentos. Esse tema é de fundamental importância para o seu aprendizado. Até a próxima!